aqui para a vida do nosso irmão. Eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor pela tua vida, tá bom, Pedro? Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seus filhos, sua esposa, seu pequeno negócio. Por enquanto é pequeno, mas Deus vai te expandir, vai crescer, eu creio, em nome de Jesus, tá bom? E eu louvo a Deus mesmo, porque Ele está sempre disposto, sempre que nós precisamos, chamamos, Ele nunca diz não, Ele está sempre dizendo: eis-me aqui para o Senhor, né? Fecha o comércio dele para estar aqui honrando o Senhor, né? E nos ajudando nessa obra, né? Tanto nos cultos de quinta, o pastor convida, ele também vem, entendeu? Então não tem esse problema com ele, tanto faz à noite quanto pela manhã na consagração. Você é uma bênção, meu irmão. Eu louvo a Deus pela tua vida. E o nosso pastor não pôde estar, tá bom? Ele teve um compromisso hoje, ele queria estar, falou que se desse tempo ele ainda chegaria, ele iria, mas ainda não chegou, tá bom? Então o Senhor te abençoe, tá? Você faz oração por ele, tá bom? Vamos orar pela vida dele. Deus, obrigado. Pai amado, Santo Deus, mesmo aqui nessa manhã, para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu nome, Pai, porque sou teu rei dos reis, que tem nos guardado, tem nos abençoado muito. Aqui está seu filho, Pai, nesta manhã, para trazer a palavra que abençoa, a palavra que acalma, a palavra que dá entendimento. Então, Pai, continue, Pai, dando entendimento para cada um de nós, porque nós precisamos a cada dia mais e mais te buscar, a cada dia mais e mais falar do teu nome, onde quer que esteja, a gente tem que falar do teu nome, porque é necessário, porque é cura, tu é que salva, e tu coloca em nossos corações. Nós temos que falar assim da tua palavra, de como tu é bom, como tu é maravilhoso, contar as coisas boas, Senhor, e também quando passamos por muita dificuldade e sabemos que se encontra conosco. Então, aqui, Pai, nessa manhã está teu filho, Senhor, trazer esta palavra abençoada que tu deu para teu filho, Senhor, que tocou no coração dele, e nós recebemos com alegria, em nome de Jesus, Senhor. Seja com ele, seja com a família, seja com todos, em nome de Jesus. Acrescenta, Pai, tua bênção, a tua unção, que seja sobre teu filho, mais e mais a cada dia, para que ele seja esta bênção que ele tem sido, vai continuar sendo a cada dia mais, Senhor, porque tu tem dado unção, tu tem dado sabedoria, tu tem dado visão para ele, Senhor, e ele tem esse compromisso contigo. É o que pedimos, Pai, nesta manhã já te agradeço, em nome de Jesus, amém? Mas sabe que palma para Jesus? Eu saúdo o irmão, os irmãos com a paz do Senhor. Muita alegria poder estar aqui. Queridos, eu amo consagração. Quarta-feira passada eu estava lá na Mangueirinha, ministrando lá, na favela da Mangueirinha, ministrando lá uma consagração. Aí de lá eu já saí da casa, trabalhei. Aí depois fui lá para São João ministrar também. A igreja é muito fiel. Misericórdia aí, nos lugares que hoje aqui, amanhã, né, estarei lá em Rio da Rocha, sexta-feira lá na Caixa d'Água, lá na floresta, né? E sábado também, lá pela Paulina, e a gente vai nessa correria, ministrando a palavra de Deus, que o Senhor fala. É muito bom estar aqui cultuando com vocês. Consagração é sempre especial. Né? Então o nome já diz consagração. Consagrando essa vida ao Senhor. Né? Muito bom poder ser. Agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, esse dia lindo, como a gente falou. O irmão ali, a pastora, a irmã Dona Maria. Deus abençoe. Queridos, abre sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o doutor Lucas, seu capítulo de número 5. Deus ele tem uma palavra para vocês. Eu queria compartilhar ela com vocês. Muito obrigado, Mantenha, nosso anjo, pelo carinho.
temor e tremor, que eu subo qualquer lugar. Todo pode, possa ser que esteja cheio, possa ser que esteja vazio, não importa isso, pelo contrário. Nós temos que ter temor ao Senhor. Porque Ele nós cuidamos para um. Nós falamos da palavra daquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que a palavra fala que os serafins ficam o tempo inteiro falando Santo, Santo, tampando os olhos, com as asas, que não consegue nem olhar para a glória. Né? Eu sempre costumo dizer, aquele que deu ordem para o mar, que só pode chegar a um certo ponto, não pode passar mais. Interessante, se você for na praia ou no lugar, você vai ver aquelas ondas gigantes. Quando ela vai chegando perto da terra, ela se desfaz de ondas. Porque a palavra fala que ele deu a ordem. Chega até aqui você tem, até aqui você não passa. É verdade, é o poder desse nosso Deus. Né? Conhece todas as estrelas, chama cada uma delas pelo nome. Que Deus é esse poderoso? É esse Deus que nós estamos tendo a oportunidade de falar do nome dele. Então, não é qualquer Deus, não é qualquer ser, é o Todo-Poderoso. Então, não tem um outro mundo suportar. Ministro do Congresso, onde é lotado de gente, mas também ministro de igreja, onde vai acontecer as pessoas. Aleluia! Eu tive um dia, eu chamei, foi? Aí eu falei assim, olha, para não, porque às vezes vai 4, vai 5, vai 6. Aí você falou na hora, não importa, não importa o tamanho, importa Deus está lá. Aleluia! Eu preguei numa igreja, na semana da igreja, uma igreja linda, a igreja toda linda, mobiliada linda. Aí, no outro, na verdade, à noite, eu fui em São João, a igreja estava eu, o ministro, o pastor, o presbítero, uma missionária e um outro pastor, 5 pessoas. 5 pessoas. No sábado, estava num congresso que tinha muitíssimas igrejas de pessoas do lado de fora que não conseguiam entrar, de tanta gente que tinha. Mas dessas 5 pessoas, o principal estava, assim como estava no congresso. Aleluia! O principal estava, que é o Senhor Jesus Cristo. E a palavra dele fala assim, ó, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu me farei presente, ali eu estou presente. Sabe por que ele fala isso? Sabe por que ele fala isso? Porque a Talmud, né, vai dizer que os principais da sinagoga, os fariseus, quando eles iam dar uma aula, um estudo na sinagoga, se tivesse 9 pessoas, eles ficavam lá um tempo esperando até a 10ª pessoa chegar. Se não chegasse a 10ª pessoa, o que eles faziam? Trancavam a porta e falavam, vamos embora que hoje não vai ter estudo. Porque para ter o estudo, teria que ter 10 pessoas ou 10, a partir de 10. Se tivesse mais, melhor. Mas se ele ficasse lá, esperasse a 10ª pessoa, 9 pessoas, esperando 10ª, meia hora, 1 hora, nada de pessoa chegar, eles falavam, vamos tocar as portas, não vai ter como ter estudo. Aí Jesus vem e quebra isso, fala, se tiver 2 ou 3. Glória a Deus! Aleluia! Passa por esse não é a quantidade, é aquele que está falando o meu nome. Porque o meu nome é importante. Se está invocando o meu nome, ele é muito fácil. Ele tem cura, ele tem milagre, ele tem resposta, ele tem transformação. Esse é o Jesus ao qual nós servimos. Amém? Já abriu a sua Bíblia? Vamos lá então na palavra. Essa é só uma pequena introdução. Deus é fiel. Aleluia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, Simão pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Lucas 5. Glória a Deus. Estamos aqui sem tempo. Amém. Não tem problema não. Lucas 5. Vamos lá. Vai ser uma bênção. Aleluia. Show? Aleluia. Show. Vamos de novo lá então, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes.
Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava a multidão do barco. Estava a multidão do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se nele a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram enchendo ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. E vendo isso, Pedro prostrou seus pés a Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora adiante serás pescador de homens. E levando a rede para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos aos nossos assentos, não. Querido, interessante, essa mensagem já começa forte. Já se inicia assim, ó. E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava 2 barcos junto ao lago de Genezaré. Ele estava junto ao lago de Genezaré e a multidão estava apertando. A Bíblia nos relata que a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra. Isso é interessante, por quê? Porque se você estudar a respeito da multidão, se você ler a respeito da multidão, fazer uma alta análise a respeito da multidão, você vai entender que a multidão, ela não buscava o Senhor pelaquilo que Ele era, mas pelaquilo que Ele poderia proporcionar à multidão. E aqui acontece algo maravilhoso, que a multidão não está aqui buscando ao Senhor pelo pão que Ele vai multiplicar. A multidão não está buscando aqui Jesus pela cura que Ele irá fazer, pelos sinais, pela restauração, talvez, de alguém da sua família, ou pela cura de alguém da sua família, assim como a filha de Jairo, ou pela cura como a mulher do fluxo de sangue. A palavra fala que a multidão estava apertando Jesus, espremendo Jesus, para ouvir da palavra. Por quê? Porque aqui, querido, se completa, aqui, na verdade, está acontecendo uma profecia que está lá em Amós, no seu capítulo de número 8, seu verso 11, vai falar assim: ó, virá dias, diz o Senhor, que eu derramarei sobre a terra fome, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E aqui a multidão está ouvindo a palavra, está apertando para ouvir a palavra. Jesus está vendo que está difícil ele ministrar assim, sendo apertado. Ele olha para o lago de Genezaré, à beira da praia, ele vê 2 barcos. E ao ver 2 barcos, ele pega um, que é o barco de Simão Pedro, joga um pouquinho para a água, sobe em cima do barco e faz do barco um altar. E começa ali a ensinar a multidão, começa a falar verdades concernentes ao reino para a multidão. Porque vai ter coisas na vida que você vai alimentar a pessoa com alimento espiritual. Assim como Jesus multiplicou com o peixe, alimentou. Porém, vai ter momentos na vida que vai ser coisas espirituais, um alimento muito melhor do que o físico. Porque o físico a pessoa vai se alimentar, vai comer e depois vai perecer. Porém, o alimento espiritual, a pessoa se alimenta e não perece, pelo contrário, vai para a vida eterna. Então Jesus começa a ensinar a multidão, minha irmã, e começa agora a pegar o barco e começar a ministrar a palavra. Logo após ministrar a palavra, ele acaba de ministrar, o que ele faz? Ele vê o barco, que é o barco de Pedro, ele sabe que é o barco de Pedro. Ele fala: Pedrão, você que está lavando a rede, ele fala o seguinte: vem cá, entra aqui no barco, e após você entrar no barco, nós vamos até as águas profundas, e você vai lançar as vossas redes. Lembra que Jesus viu quantos barcos? 2. Lembra que Jesus viu 2? E ele pega o de qual? O de Pedro, de Simão, que vai até o de Pedro. O outro barco continua lá com o outro homem que estava a noite inteira com Pedro. Jesus entra no de Pedro e fala: vamos embora lá lançar a rede. Aí Pedro fala assim: Senhor, olha só, o negócio é o seguinte, eu vou dar uma inferência para vocês poderem entender. De pesca eu entendo. Agora, o senhor é um carpinteiro, o
Senhor cuida de madeira. Mas olha só, o negócio é o seguinte: já que o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede, mas também tem um porém. Eu fiquei a noite inteira tentando pegar peixe. Sabe por que eu fui à noite? Porque eu entendo de pesca. E eu entendo que a noite é a melhor hora para poder pescar. E o Senhor de dia está mandando eu pescar. Se de noite, que é a melhor hora, eu não peguei nada, tirás de dia. Mas porque o Senhor manda, eu vou te obedecer. Vamos lá que eu vou lançar a rede. Pedro obedece e vai. Mas repara que Pedro não chama ele de Senhor. Pedro fala, mestre. O que é o mestre? Mestre é um professor. Fala, mestre, já que o Senhor manda, eu vou lá, vou obedecer. Mas ó, quero te falar que eu fui de noite. E se de noite eu não peguei, agora de dia, porque o Senhor manda, eu vou lançar a rede. E outra palavra, se der errado, é com o Senhor. Então vamos embora, rapaz, você obedece, só entra no barco. Vamos embora, porque você pode obedecer, você pode entender de pesca. Porém, eu sou o Deus Criador, entendo de mar, entendo de tudo. Então vamos embora, vamos lançar a rede. Vamos embora, então obedece, pai. E a palavra fala que ao que Pedro chegou a lançar a rede, onde as águas são profundas. Por que tem que ser onde as águas são profundas? Porque peixe nobre não se pega em água rasa. Já viu aquelas pessoas que é difícil? Você está evangelizando, não quer nada com Jesus, você continua insistindo, porque você sabe que ele é um peixe nobre. Você fala, não, isso é um peixe. Peixe aponta para o evangelho. Então fala, já que você é um peixe nobre, eu vou continuar insistindo. Aí você está pregando para o teu filho não quer nada. Você está pregando para alguém na rua, a pessoa não quer nada. Você, como servo de Deus fiel, insiste. Está lançando sua rede. Todos os dias lançando a rede. Por quê? Porque você sabe que aquele que você ama, essa pessoa que você está evangelizando, é um peixe nobre. E peixe nobre não é qualquer água que pega. Você está insistindo, é difícil, está com dificuldade. No momento certo ele vai pegar. Porque a ordem já foi dada, lançar a vossa rede. Aí você está lançando a rede, não desiste. Uma hora você vai pegar. Porque a ordem não é tua. A tua expectativa, você ficou o tempo inteiro tentando. O dia inteiro tentando. Aí Jesus vem e lança uma palavra e fala, é agora. Porque o Espírito Santo é quem convence, não é na tua hora, é na hora dele. No momento em que você vai ministrar, vai falar, Jesus dá ordem, vamos embora que agora você pesca. E é nesse momento que você vai evangelizar e esse peixe nobre vai ser pego. Aí Pedro vai e fala, vamos embora, vou lançar a rede, lançou a rede. Ao que Pedro lançou a rede, a palavra fala que ele pegou tanto peixe, que aconteceu o quê? Que as redes estavam se rompendo. Porque vai ser assim na nossa vida. Vai ter um momento que a pesca vai ser tão maravilhosa que algumas pessoas vão tentar fazer essa pesca, esse milagre se romper. Mas a palavra fala que a rede estava se rompendo, os peixes não se perderam. Conseguiram pegar todos? Porque ainda que o milagre aos seus olhos venha tentar se romper, Deus é aquele que não vai deixar. Alguns vão tentar fazer, vai romper, vai dar errado. Deus está falando, vai não. Vai até tentar romper, mas não vai romper, não vai se perder dos seus. E a palavra fala que ele pegou muito peixe. E foi tanto peixe, o milagre foi tão grande, que ele teve que fazer o quê? Ei, você do outro barco, vem cá também, chama o teu peixe. Repare que eu fiz a pergunta para vocês, quantos barcos tinha? Repare, lembra que eu fiz a pergunta? Quantos barcos tinha? Mas Jesus entrou no barco de Pedro. Mas por que Pedro chamou outro barco? Porque a palavra fala que os dois ficaram a noite inteira na prova. E o que é uma prova? Prova é uma avaliação ao qual um professor dá para alguém, a fim de que o aluno seja reprovado. Nenhum professor tem no coração, meus irmãos, que o aluno seja reprovado. Uma prova é uma avaliação. Ele vai dar uma avaliação, vai dar uma prova, e você vai se concentrar na prova e o professor vai ficar aí. Lembra que quando nós fazíamos uma prova, o professor ficava em silêncio? Para quê? Para que nós pudéssemos prestar atenção na prova e, através de prestar atenção na prova, se concentrar na prova, passava na prova. Porque quando nós passamos na prova, nós subimos um degrau. Então o desejo de todo professor não é que você seja reprovado. Pedro agora está passando numa prova. Só que a prova é para que ele seja aprovado. Jesus está aplicando essa prova. Eu costumo dizer que Deus ele não é teólogo, Deus ele é pedagogo. Na escola nós fazemos lições
lições para poder passar na prova. Com Deus é diferente, com Deus Ele nos coloca na prova para nos ensinar as lições. Glória a Deus. Na vida do crente é assim. Então não reclame, querido, se você está passando por uma prova. Deus só está te avaliando, passando. Você vai passando pela prova, dando glória a Deus. E através dessa prova você será avaliado, passará e subirá um estágio maior, ainda maior em Cristo Jesus. Pedro está passando na prova e o que me chama a atenção, minhas irmãs, é que isso acontece algo maravilhoso. Acontece algo maravilhoso aqui. Pedro, quando estava na prova, a noite inteira pescando, tentando pegar, nada ele pegou. E Pedro não estava sozinho, estava com outro barco. Agora que Pedro passou da prova e entra na bonança, ele não esquece dos amigos. Ele fala assim: você do outro barco, eu já enchi o meu, vem cá encher o teu também. E a palavra fala que ambos os barcos encheram. Aqui eu aprendo algo maravilhoso com Pedro. O homem ficou a noite inteira roendo o osso com Pedro. Pedro saiu frustrado com ele, lavando as redes, nada pegou. Agora Jesus entra no barco de Pedro. Pedro não está mais no ruim, no vermelho. Pedro agora está no azul. Pedro está no alto. Pedro está bem, o barco está cheio. Pedro dá esse entendimento para nós. Por quê? Porque tem gente que passa, rói o osso com você. E tem gente que às vezes sai do roer o osso, estava no momento ruim, a pessoa estava contigo. Agora está no momento bom, esquece, larga de mão aquela pessoa. Pedro não faz isso não. Pedro diz: você não ficou a noite inteira comigo, se matando, tentando pegar peixe, e de manhã nós ficamos lavando a rede com uma pesca frustrada? Agora que o meu barco está lotado de peixe, eu vou te esquecer? Vou esquecer não. Amigo, vem cá encher o teu barco também. Porque isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso, querido, isso verdadeiramente é evangelho. A palavra fala que a verdadeira religião para com Deus é esta. Qual, Pedro? Você prover na vida, nas necessidades dos órfãos e das viúvas, em suas necessidades. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque, como eu falei, pregar é muito bom. Esse é o melhor alimento. Mas também não consiste só em palavras. Evangelho consiste em atitude. Pedro mostra a atitude. Vem cá você. E a palavra fala que esse homem veio também e encheu muitos os barcos. Os barcos dos dois quase foram a pique. E a palavra vai nos relatar que eles ficaram espantados. Por quê? Porque Pedro entendia de pesca. Só que Jesus entende de peixe, entende de mar. E Pedro começa a se espantar porque ele tinha o entendimento de que não conseguiria pegar naquela hora. Mas ele fala: caramba, isso só pode ser um milagre. Esse é o Filho de Deus. E a palavra fala que ele se prostra, fica espantado, se prostra aos pés de Jesus e fala o seguinte: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Repare a palavra que Pedro diz. Ele se dobra os joelhos, se curva perante Jesus e fala: Senhor, ausenta-te de mim. Quando ele vê um milagre, ele se prostra e diz: Senhor. Senhor aqui no grego é Kyrios. Kyrios significa dono. Dono de quê? Dono da minha vida, dono do meu casamento, dono de você, dono de tudo. Só que para entrar no barco, quando ele estava lavando as redes, ele não fala Senhor, ele fala Mestre, porque mandas, lançarei a rede. Mestre é professor, em aramaico, Rabone. Mestre é professor. Antes de acontecer o milagre, ele fala: o Senhor é um professor, vamos embora, está falando mestre, vamos embora. Mas quando ele entende o milagre, ele não fala mestre, ele diz Senhor, Filho, dono, Deus. Por quê? Porque tem pessoas que, para reconhecer o senhorio de Jesus na vida de alguém, ou na sua vida mesmo, precisa ter um milagre. Deixa eu te falar, o maior milagre não é na tua vida, não é o pão que vai multiplicar, não é aquela cirurgia que você vai fazer e vai ser curada. O maior milagre da sua vida é Jesus ter se entregado numa cruz e através desse sangue derramado, você tem um entendimento de que você necessita dele, desse sangue, e através desse sangue, o teu nome será escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Só que tem
vida para reconhecer o Senhor Jesus. Deixa eu te falar, algo mais maravilhoso que já aconteceu. Você está, eu quero ter um milagre na minha vida. Não, já aconteceu o maior milagre. Você está sentado aqui ouvindo a palavra do Senhor, reconheceu Ele como Salvador e ter uma vida reta e fiel diante do Senhor. Esse é o maior milagre. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus é tão interessante, que vai dizer o seguinte, a Bíblia vai falar aqui, vai ter alegria diante dos anjos, ou festa diante dos anjos, não é por uma cirurgia que foi feita, não é pelo coxo que agora anda, vai ter festa diante do céu, não por um cego que agora vê, mas a palavra fala que vai ter festa no céu por um pecador que se arrepende. Por que por um pecador se arrepende? Porque mais importante do que o milagre na tua vida físico é o milagre que já aconteceu, o milagre espiritual. Jesus morreu na cruz, entregou toda a sua vida, derramou todo o teu sangue. Não foi por um milagre que aconteceu na tua vida, e sim por você reconhecer Ele como um Salvador. Porque tem gente que vai morrer cego, tem gente que vai morrer surdo, tem gente que vai morrer coxo, nunca vai andar, tem gente que nunca vai ver essa luz, esse dia maravilhoso que nós estamos vendo. Mas se ele reconhecer Jesus Cristo como Senhor, ele será salvo. Então, o mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Pedro, que cura espiritual é essa? Você reconhecer a Cristo como Salvador. Porque Jesus sempre disse: pecado é pecado. Eu nunca vi Jesus pregando para agradar, mas ao examinar a Escritura eu vejo que Jesus pregava para salvar. A mensagem da cruz é essa que transforma. A porta continua aberta. A decisão de entrar por essa porta é você. Pecado é pecado, verdade é verdade, santidade é santidade. O Evangelho não muda, tudo passa, mas a palavra permanece. Cai-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece fiel eternamente. A palavra da verdade. Aí a palavra fala, para eu finalizar aqui, a palavra fala que Pedro prostra aos pés de Jesus e fala o seguinte: Pedro fala assim: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus fala assim, meus irmãos, fala assim: Pedro, não temas, porque de agora em diante você será pescador de homens. Presta bastante atenção. Se Jesus fala que Pedro agora vai ser pescador de homens, Pedro era pescador de quê? Antes de Jesus chamar ele, pescador de peixe. O peixe é um ser vivo, sim ou não? Sim. O peixe, por ser um ser vivo, está no seu habitat natural, que é o mar. Pedro pega o peixe do mar e tira o peixe para a terra, assim que você deve viver da pesca, sim ou não? Quando Pedro pega esse ser vivo, que é o peixe, e tira do mar, o que automaticamente acontece com o peixe? O peixe morre. É Jesus dizendo para Pedro: Pedro, você é acostumado a pegar um ser vivo e levar à morte. Agora você vai ser pescador de homens. Eu vou te ensinar você a pegar um ser morto e trazer para a vida. Pedro, morto aonde? Morto na fofoca, morto na mentira, morto no adultério, morto na prostituição, morto nas drogas. Esse ser lá fora morto, Pedro, você vai trazer da morte, vai trazer para a vida. A minha palavra, você vai ensinar, você vai exortar. É por isso que ele fala: você não será mais pescador de homem, de peixes, você será pescador de homem. Porque outrora você era acostumado a pegar um ser vivo e trazer para a morte. Agora eu vou ensinar a pegar um ser morto e trazer para a vida. Que sou eu sou a ressurreição e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por aleluia. Isso que ele faz com Pedro. Pedro fica tão espantado que ele fala o seguinte: gente, olha só. Eu fiquei a noite inteira tentando pegar peixe, frustrado, chateado. Só que agora eu entendi. No início eu chamei ele de mestre, hoje eu chamo ele de Senhor, hoje ele é meu Senhor. Faz o seguinte: agora há pouco eu fiquei a noite inteira tentando pescar. Por quê? Porque eu fiquei atrás da provisão. A noite inteira atrás da provisão. Hoje isso me espantou tanto que eu entendi o meu chamado agora, que eu vou fazer o seguinte: eu não ligo mais para a provisão, agora eu vou atrás do provedor. É por isso que ele fala, e deixando tudo
Sabe por quê? Porque, queridos, a provisão, tem gente que fica atrás da provisão, buscando o Senhor pelo aquilo que Ele pode proporcionar. Eu quero provisão, não quer o provedor. Deus abençoa, dá a provisão, a pessoa larga o provedor e fica atrás da provisão. Aí a provisão acaba. Ao a provisão acabar, você não tem a provisão, não tem o provedor. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus diz que o pão nosso de cada dia nos dai. Lembra lá no deserto? O maná caía do céu. Ao cair o maná do céu, só tinha que pegar um gome, uma jarra de maná. Teve gente que pegou 2, no outro dia virou bicho. Por que tinha que pegar um por dia? Porque se eu tenho 2 hoje, eu como hoje, amanhã eu tenho, eu não busco a Deus amanhã. Aí Deus manda pegar um só. Por quê? Porque acaba hoje, eu busco o Senhor amanhã. Acaba amanhã, eu busco o Senhor depois da manhã. Me fez entender? Que é o pão nosso de cada dia nos dai. Pedro entende isso perfeitamente e diz: quero provisão não. Eu arrasto para a beira da praia. Eu fiquei a noite inteira pescando, a noite inteira tentando por um ideal, por algo. Então hoje eu consigo entender, maior do que o ideal é o Deus, é o Senhor ao qual eu me prostro, ao qual eu busco, e agora eu vivo a minha vida por esse Senhor. Podem vocês ficar com a provisão, porque agora eu vou atrás do provedor. E assim será na sua vida, querido. Que você possa buscar o Senhor não pelo aquilo que Ele pode te proporcionar, mas buscar o Senhor pelo aquilo que Ele é. Quem Ele é? Ele é o provedor da tua vida, que não vai só te dar alimento, mas já te deu a salvação. É em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo carinho, que Deus nos abençoe, e assim eu agradeço a minha rica, poderosa oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Pai. Vamos reaver para o lugar de hoje.